Salve Felipe, tudo bem, cara? Então, ó, chegando aqui para nossa aulinha da semana. Na verdade, essa aula, ela é uma aula, mais um bate-papo, mais uma orientação, né? Para que você possa depois desenvolver alguns raciocínios lógicos próprios, tá? Essa aula, inclusive, vai ter um dever de casa. Esse dever de casa vai ser inicialmente por escrito, você vai ter que fazer ele num papel, você pode fazer no papel, você pode me mandar no zap, enfim. Mas basicamente é aquele papo que a gente está batendo lá na casa de festas do Guto, né? Sobre quais conteúdos você precisa estudar e quais conteúdos você tem que estudar, né? O conteúdo que você deve estudar, né, é o conteúdo diário, tirar músicas, conhecer escalas e tudo mais e tal. Agora, o conteúdo que você tem que conhecer, cara, que ele é primordial e ele é uma coisa que vai trazer assim um boom para sua cabeça e para o seu play, cara, é o conhecimento, obviamente, né, de novos campos harmônicos, né? Nós temos inicialmente um campo harmônico, que é o campo harmônico maior, e eu tenho 3 campos harmônicos menores. O menor melódico, o menor natural e o menor diatônico, ou cromático, né? A gente vai começar falando do campo harmônico menor, que é o que é mais utilizado dentro da ideia dos modos gregos. Eu estou olhando para cima para aquela minha TV de cima, que eu botei a minha colinha ali em cima, e a gente vai, inclusive, dar uma olhada nela agora. Calma aí, tá errado aqui. Aqui, ó. Né? Falando sobre os graus, né? Então eu tenho ali os modos, modo jônio, modo dórico, modo frígio, modo lídio, modo mixolídio, modo eólio e modo lócreo, né? E basicamente, cara, aquilo que eu tava conversando contigo sobre, dá pra ver o mouse aqui, né? Sobre esse deslocamento, tá vendo? Né? Do campo harmônico de forma lateralizada, ou você pode pensar também de forma vertical. Tem gente que pensa de forma vertical. Ó. Primeiro grau é maior, segundo grau é menor, menor, maior, maior com sétima, menor e o diminuto, tá vendo? E isso aí puxa pra gente os outros campos. Então, um exemplo aqui pra gente ver. Por exemplo, aqui todos os acordes eles são montados como tétrades, né? A gente pode pensar também como tríades. No caso, como tétrades, ó, eu tenho ali, como o acorde é maior, né, ele recebe uma sétima maior. Então, Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima menor, Mi menor com sétima menor, Fá maior com sétima maior, Sol maior, mas ele recebe a sétima menor porque ele é um dominante que precisa preparar a harmonia para o retorno, né? Vamos lá, Lá menor com sétima, né, ou seja, acorde menor com sétima menor, acorde menor com a sétima também e a quinta diminuta no sétimo grau. Beleza. Se nós pegarmos esse Ré aqui, ó, e puxarmos para frente, no modo dórico, apesar de eu ter uma nota Dó aqui, o que vai valer é a combinação do final do acorde. Então, mesmo sendo um campo, né, onde a gente fala que no campo maior o primeiro grau é sempre maior, no campo menor, que é o modo dórico, ele será sempre menor. E aí é interessante, você vai ver que nós temos 3 campos maiores, 3 campos menores e um diminuto. Ó, o modo jônio, ele sempre será maior. O modo lídio também e o modo mixolídio também. Já o modo dórico, frígio e eólio sempre serão menores. E o modo lócreo é o modo que começa com um acorde meio diminuto aqui. Tá? Então, voltando aqui, eu peguei essa gama aqui de acordes aqui a partir do Ré, tá vendo? E trouxe para frente. Então, eu fiquei com a estrutura do Ré menor, mais a cabeça do Dó maior. A estrutura do Mi menor, mas eu sigo a ordem dos acordes. E quando eu sigo a ordem dos acordes e eu preciso fazer com que esse terceiro grau aqui se torne um acorde maior, né? Eu vou ter que respeitar o formato das tríades, o padrão das tríades. Então, se eu puxei 2 acordes para cá, ó, com a distância de 1 tom, não é? O meu próximo intervalo seria o intervalo de semitom, certo? Então, é o que acontece aqui, ó. De Dó para Ré eu tenho um tom, agora eu preciso trazer esse intervalo de semitom, por isso Ré menor e Mi bemol, ok? Que entra no campo de Dó. Mi bemol, e ele tem que ser maior, porque é como se fosse o 4º grau que veio para cá, ó, que a gente deslocou para o lado. Acho que a melhor forma de a gente entender é assim, né? Aqui, ó,
esse quarto grau aqui seria o meu quinto grau lá em cima, tá vendo? Então ele continua maior e continua com sétima maior. E o espaçamento entre eles, ó, eu não tenho entre o quarto e o quinto grau um espaço maior, ó, né, de Fá para Sol não é um tom, então de Mi bemol para Fá também vai ser um tom. Aí vou seguindo, ó, de Fá para Sol também um tom, de Sol para Lá também um tom, e de Lá para Si bemol, o semitom final da nossa escala. Então ela veio vindo para o lado, né? Os acordes, né, eles nem sempre permanecem os mesmos, né, que era o que a gente estava vendo aqui, né? Então a gente começou ali, ó, com o Dó com sétima, ó, Dó com sétima. Deixa eu ver que tá alta, peraí, ó. Peguei aqui o Dó com sétima, ó, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, eu tô lá em jônio, tá? Ó, Fá com sétima maior, Sol com sétima maior, Lá menor com sétima, Si meio diminuto, fechei no Dó, tá? Quando eu vou para dórico, ó, eu vou ter Dó menor com sétima, Ré menor com sétima. Percebe como o estilo muda, por isso o modo grego. Cada modo vai trazer pra gente uma sensação, uma nuance. Por isso que a gente utiliza bastante isso aqui dentro da área da composição, tanto para a questão das escalas quanto para a questão dos acordes. É uma coisa que eu, quando vou compor, eu uso bastante, penso bastante nisso. Então, ó, Dó menor com sétima, Ré menor com sétima, ó, Mi bemol, ó, não, fiz aqui, ó, Dó menor com sétima, Ré menor com sétima, Mi bemol com sétima maior, ó como já mudou a intenção, ó, Fá com sétima, vou vir aqui para cima, Sol menor com sétima, o Lá meio diminuto, fechei no Si bemol, concluiu, né? Então, ó, Dó menor, e eu posso, por exemplo, dentro de uma melodia, vamos supor que eu estou tocando lá em Dó, vou pegar aqui um acorde do modo... Eu estou fazendo Dó e Ré menor com sétima, certo? Vou pegar aqui um acorde aqui do modo dórico, ó. Vou pegar aqui esse Mi bemol. Vamos ver se a melodia vai casar, ó. Ou seja, o acorde deixa. Então, esse acorde poderia ser substituído pelo meu Ré menor, que era o que eu estava fazendo. Vou fazer de novo. Dó. Então, ó. Né? Então, ou seja, eu vou substituir esse meu Ré menor, ok? Pelo Mi bemol. E por que que eu escolhi o Mi bemol? Cara, eu posso escolher aleatório, eu posso procurar, ó, como já criou uma outra sensação. Trouxe aqui o nosso quinto grau no modo dórico, que é o Sol menor com sétima, tá vendo? Ó. Cria uma outra sensação. Ó, vamos lá de novo. Ou seja, você vê que, falando de modo dórico, o Ré menor casou, o Mi bemol casou, o Sol menor casou, o Si bemol casou. Vamos ver agora, faltou o Fá com sétima e o Lá menor com sétima e quinta diminuta. Vamos ver se vai pegar. Vamos primeiro no Fá com sétima. Não casou. Ó. Cria muita tensão, eu não usaria, né? Então, ou seja, para fazer um empréstimo modal nessa tonalidade, o Ré menor funciona, que é o meu acorde matriz, né? É o acorde a ser substituído. Então, Dó, Ré menor com sétima, ou seja, eu vi que o Mi bemol com sétima cria tensão, Sol menor cria tensão, Si bemol cria tensão e o próprio Ré menor, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 acordes, né? São possíveis para essa transição. E assim, cara, a gente vai.
Então, falei aqui, né, dessa primeira combinação do modo dórico, né, e aí eu pego e dou uma nova esticada para frente para o modo frígio, que também é um modo menor, mas é como se eu estivesse partindo aqui, ó, do terceiro grau que veio aqui para frente, né? Vamos pensar de forma vertical, ó, olha lá, primeiro grau, segundo grau, o terceiro grau é o modo frígio. Então, se o meu terceiro grau, né, a minha distância, né, desse terceiro grau é a distância de um semitom, né, tom, tom, semitom, né? Então, ou seja, agora eu tenho que usar aqui ó, o Mi bemol com sétima maior. A estrutura permanece. Então, é como se aqui fosse a estrutura do terceiro grau, a estrutura do quarto grau, a estrutura do quinto grau. O quinto grau sempre tem a sétima, tá vendo? A estrutura do sexto grau, que é menor com sétima. A estrutura do sétimo grau, que é meio diminuto. E assim por diante. Depois a gente vai completando, né? Pra poder partir. Agora vamos falar de frígio. Frígio é bem legal. Eu vou ter aqui um Dó menor. Ré bemol com sétima maior. Pô, isso aqui é usado direto no... Pô, isso aqui é usado direto. Você vai ter a música de Alceu Valença com isso. Então eu tenho aqui, ó, Dó menor com sétima, ó, Ré bemol com sétima. Vamos lá. Então agora, se aqui eu partir então do terceiro grau, agora é o quarto grau, e o quinto grau que vai vir aqui, ó, um Mi bemol com sétima, depois um Fá menor com sétima, o Sol menor meio diminuto, né? Depois caindo em um Lá bemol com sétima maior, e por último, o Si bemol com sétima. E aí, o modo frígio dá pra gente substituir lá no modo jônio? Também dá, ó. Vamos experimentar. Ó, cria uma tensão interessante, né? Peguei o Mi bemol, o Ré bemol aqui, ó, usei no lugar do Ré menor. Vamos experimentar outra tonalidade aqui, ó. Ó, e aqui eu vou ter esse Lá bemol com sétima aqui na frente, né? Maior. Então, ó, e a gente vai ter, ó, te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa. Olha só, eu tô pegando aqui esse Si bemol com sétima maior, que seria do modo dórico, sétimo grau do modo dórico, e tô usando aqui, ó, um empréstimo modal, ó, pegando um sexto grau do modo frígio, fazendo essa combinação. Parará, parará, meu amor. Certo? Bom, e qual a nossa proposta? Obviamente, estuda com calma todos esses modos, vai percebendo que o padrão de estrutura mudou, ó. Tom, tom, semitom, tom, 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 um semitom lá no final do Dó, né? Agora aqui, ó, tom, semitom, tom, 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 semitom, né? E aí depois teria o tom lá pro Dó. Aí vamos lá, ó. Tom, desculpa, ó, semitom, tom, 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 semitom, tom, tom, e assim por diante. Você vai ver que a estrutura muda. E se a estrutura muda, a escala também muda. Porque você pode começar, por exemplo, agora falando não só de acordes, mas falando também de notas. Por exemplo, foi aquilo que eu falei com você lá. Então eu tenho uma escala que ela está em Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Mas se eu começo ela em Ré e paro ela em Ré, já criei uma outra sensação. Ó. E se a escala de Dó é, mas começa em Ré e cai no Dó. Então eu começo no Ré, termino no Ré, posso matar num Ré menor, posso matar em qualquer outra nota do meu campo ali, certo? Então, missão, obviamente, vou mandar isso daqui para você. Estuda os modos com calma. Cria melodias, como eu falei, igual eu fiz na boca aqui, e experimenta notas, né, que sejam de outros campos, para você ver se esses outros campos aceitam essa modificação, né, esse empréstimo modal, que é quando eu pego o emprestado, uma nota de um outro modo e jogo para o que eu estou tocando. Então, você pode pegar qualquer outra música, por exemplo, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha
Dó, né? Ó. Eu vou, Dó com Mi, sempre é o meu Deus, Fá. Aí Sol com sétima. Eu sei pra onde vou. Tá vendo? Eu sou obrigado a mudar, ó. Vou como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Tá vendo? Eu tive que mudar a forma de cantar, ó. Eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Pá, pá, pá. Já tem a ideia do empréstimo modal aqui, ó. Olha na cara aqui já na intro, ó. Tô usando aqui, ó. Tô usando esse Lá bemol. Onde que a gente tem esse Lá bemol aqui, ó? Lá bemol aqui, ó, no modo frígio, tá vendo? Eu tenho o Lá bemol com sétima maior. Pá, pá, pá. Tô usando um Sol menor com sétima, né? Tô usando, desculpa, mostrar aqui, Lá bemol com sétima, Sol menor com sétima, pra cair no Dó com sétima maior. Então, ou seja, estou brincando dentro dessa harmônia aqui com outras tonalidades. Inclusive, aqui eu poderia usar aqui, ó. O cara, aqui no caso, ele tá usando esse Sol menor com sétima, que seria o meu quinto grau ali, né? No modo frígio, só que ele não faz a quinta diminuta, ele faz a quinta justa. Então, ó. Lá bemol com sétima maior, Sol menor com sétima, que poderia ser também o quinto grau ali no modo dórico, para cair no modo jônio, lá na cabeça do modo jônio. Então, empréstimo modal duplo, para cair aqui, certo? Bom, cara, essa matéria é super vasta, super longa. Como eu falei, é uma coisa que, assim, eu acho difícil você memorizar isso em um ano somente, porque, digo, criar a prática, a flexibilidade, a agilidade, né, em pensar os modos e tal, porque você no início você vai catando milho ali, vendo notinha por notinha, pedacinho por pedacinho, mas depois você começa, pô, vamos pegar modo tal, vamos pegar nota tal, e aí fica bem maneiro, tá? Bom, vou ficando por aqui, vou mandar esse quadrinho para você e usa o empréstimo modal, como eu falei, estava falando antes, né, em outras não em outras tonalidades, vamos deixar só em Dó por enquanto, eu vou falar dos outros tons nas próximas aulas, mas usa em outras canções, por exemplo, em Dó, e experimenta outras notas de outros modos. Pega lá um Mi bemol eólio, pega um Fá menor lócreo e tenta encaixar dentro das harmônias de outras músicas, tá? Então, assim, não é um exercício tão, como eu falei, tão bizarro de guitarra para se fazer, né? Mas é de muito raciocínio dentro da parte harmônica. Esse seria um primeiro exercício. E um segundo exercício, agora sim falando de tonalidade, é aplicar esse mesmo conceito que nós tivemos aqui, por exemplo, no campo de Ré maior, um tom acima. Como é que isso aqui ficaria, né? Repete esse quadro aqui para mim, ó. Repete esse quadro que está aparecendo aí na tela no campo de Ré. Como é que seria? Então eu teria, ó, Ré com sétima maior, né? Mi menor com sétima, Fá sustenido menor com sétima, Sol com sétima maior, Lá com sétima, Si menor com sétima, Dó sustenido menor com sétima e quinta diminuta. E como é que seria Ré dórico? Como é que seria Ré frígio? Ré lídio? Ré mixolídio? Isso que eu quero que você faça no papel e me mande, tá? Faz no papel e me manda e também brinca com as ideias aí das outras canções, tá? Vou ficando por aqui, um abraço, meu irmão, espero que você tenha entendido. É assim que eu entendo o modo grego. Não sou dono da verdade. Tem outros professores que ensinam de outra forma, né? Se você quiser dar uma pesquisada, a gente pode também, depois num próximo momento, mandar uma outra ideia, uma outra visão sobre isso daí, é sempre importante, né? Existe a aplicação dos modos gregos para os solos, a aplicação dos modos gregos para a harmonia e a aplicação dos modos gregos para a reharmonização, né? Então a gente precisa ver isso daí com mais calma, depois eu vou ver, obviamente, em cada um desses tópicos para você, tá? Vou ficando por aqui, um abraço do tio Careca. Junto desse vídeo, óbvio, vou mandar um vídeo extra de um cara que eu gosto pra caramba, tá? Que é o Gustavo Arturi, que assim, é um mestre da guitarra, o cara toca muito, e aí ele vai mandar, eu sou membro lá do canal dele, ele fez essa aula primeiro pros membros, depois ele disponibilizou
né? Já tem um tempo que eu estava vendo sobre isso, e aí eu vou mandar essa aula, eu baixei essa aula, eu vou mandar junto daqui dessa aula aqui no YouTube, vou mandar essa outra aula também para você poder pegar uma segunda informação que é bem importante, tá? Vou ficando por aqui, um abraço, meu irmão, eu fui, valeu, tchau, tchau. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da tristeza. Levo os meus olhos para os montes de onde vem o meu socorro, eu corro pra Ele.